Genocyber é algo entre o cult e o exato oposto a isto. Aquele tipo de anime que só os maiores dos esquisitões se gabam de ter assistido. E a depender do quanto você já tenha se embrenhado na cultura otaku, é bem provável que você já tenha ouvido falar desse anime. Mas afinal, onde ele se encaixa nesse espectro? Antes de irmos para os spoilers, a sinopse desse anime é basicamente sobre duas garotas que nasceram com poderes psíquicos e sofreram inúmeros experimentos na mão de uma empresa de armas e tecnologias, se eu entendi direito, a fim de criar um super soldado, uma super arma chamada Genocyber. No quesito de animação, no primeiro episódio, pelo menos, ela é bem fluida e tem cenas de ação muito interessantes, mas não espere muito desse departamento daí em diante. Ao decorrer da série, a cada nova interação, a qualidade de animação apenas piora e piora e piora. Mas ainda na parte visual, um dos pontos mais altos desse OVA é a do design das criaturas e máquinas desse mundo. São todas muito interessantes de se ver e muito inspiradoras. Agora, quanto ao desenvolvimento da história, é surpreendente, eu vou conceder isso. E tem elementos legais, sim. Mas eu não posso dizer que é uma história boa. A impressão que eu tive ao terminar esse anime é que o autor teve flashes de genialidade, mas que ele foi incapaz ou não teve vontade de conectar eles com pontes de história do mesmo nível. Seja porque ele realmente não tinha vontade, ou porque o mangá foi cancelado em apenas um único volume e ele estava se apressando, rushando a história para pelo menos ter um final de uma vez. Resumindo, alguns elementos visuais e alguns elementos narrativos em alguns episódios são interessantes, mas nem de longe consistentes o suficiente para sustentar essa série por nem mesmo um minuto a mais do que os 5 OVAs contêm. E tem bastante gore também, eu acho que esse é o ponto mais discutido quando se tratando desse anime. Realmente tem umas cenas muito chocantes e nem mesmo as pessoas mais vulneráveis se safam desse tipo de situação nessa história. Mas de forma alguma eu acho que chegue sequer perto do conteúdo fetichista que as pessoas fazem com que esse anime pareça na internet. Eu acho que seja só mais uma obra voltada para o público adulto, fruto de seu tempo, honestamente. O próprio Akira, outro anime cyberpunk com cenas bem tensas, tinha acabado de sair apenas 4 anos antes. E Hokuto no Ken, o mangá, tinha acabado também 4 anos antes, por exemplo. Muito bem, agora vamos aos spoilers. Esse é um anime ok, então se você tem vontade de assistir ele ainda, pode sair desse vídeo depois de deixar os números do seu cartão de crédito frente e verso nos comentários, sinta-se à vontade. Mas enfim, primeiro episódio, o mais longo de todos, eu acho que tem 40 minutos. A história é a seguinte: um cientista cria uma máquina a fim de criar a super arma Genocyber, e o seu companheiro mata ele e usa suas filhas, as filhas do cientista morto, para continuar desenvolvendo essa pesquisa e criar o Genocyber. Uma das filhas, porém, a filha número 1, nasceu com um corpo todo fodido e ela precisa de um substituto ciborgue. E a filha número 2 nasceu saudável de corpo e com muito poder psíquico, mas a mente dela é toda animalesca e deficiente de intelecto, sabe? Ela não consegue falar, ela não consegue interagir com o mundo ou as outras pessoas direito. Enfim, a garota número 2, toda animalesca, consegue fugir da instalação de pesquisa. Ela conhece um garoto, faz amizade com ele. A garota número 1, a irmã dela, luta com a garota número 2, as duas morrem em combate e seus espíritos e corpos acabam se fundindo e elas viram o Genocyber, a arma suprema de poder psíquico. Genocyber luta contra 2 ciborgues num processo que destrói metade da cidade e depois de matar eles, a Genocyber descobre que o menino com o qual ela tinha feito amizade morreu, foi morto nas mãos dos mercenários ciborgues que ela tinha acabado de derrotar. E nisso ela libera uma explosão nuclear e destrói a cidade inteira, no processo matando presumivelmente milhões de pessoas. E esse é um tema recorrente dessa história, que nunca é aprofundado muito, mas Genocyber, assim, não podia dar duas fodas sobre perdas de vidas civis envolvidas num conflito que elas não têm nada a ver. Enfim, episódio 2. Começa já com 3 crianças sendo mortas a tiros, assim, por uma aeronave. Aí Genocyber, na sua forma humana, como uma criança, se infiltra no porta-aviões, que meio que foi o responsável por esse ataque. E, eventualmente, ela acaba lutando contra outra super arma de origem parcialmente científica, parcialmente sobrenatural,
e destrói esse porta-aviões. E logo em seguida ela vai para os Estados Unidos e destrói o país inteiro. E assim entrando numa guerra com o planeta todo. Episódio 4, a gente descobre que Genocyber simplesmente destruiu o planeta inteiro. E agora é uma nova sociedade que reina. Uma onde pessoas ricas se divertem com a tortura e morte de pessoas pobres. E os protagonistas da vez, um casal, um garoto e uma garota, acabam se envolvendo numa dessas festas cruéis da elite dessa sociedade. Acabam sendo perseguidos pela polícia e chegam no subterrâneo dessa mega cidade onde eles vivem, nas ruínas da Terra Antiga, onde eles encontram o cadáver petrificado de Genocyber. E descobrem que existe uma religião que adora esse cadáver como se fosse o de Deus ali. Eventualmente, o garoto acaba sendo pego pela polícia e a polícia mata a garota. Ela, porém, tinha poderes psíquicos também e entra em contato com a mente dormente de Genocyber e reativa essa entidade ou revive ela. E Genocyber destrói a cidade inteira de novo, mas antes de dessa vez explodir uma bomba nuclear e matar todo mundo, ela ressuscita a garota, junta ela com o garoto, voa até o espaço, destrói uma estação espacial que eu presumo que seja a arma que derrotou ela, que fez ela entrar nesse modo de hibernação. E por fim, cai de volta à Terra. E ao que dá a entender, ela se divide em dois bebês, a garota número 1 e 2 de novo. Mas dessa vez elas são criadas por pais que as amam de verdade, ao invés de cientistas que as torturam a fim de criar uma super arma. No caso, o garoto e a garota que elas salvaram.